Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando continuidade à minha tradução de Atos, minha exposição dessa tradução. Estamos no capítulo 23, versos 23 a 30. Chamando 2 dos centuriões, ele disse: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para partirem para Cesareia à 3ª hora da noite. Preparai também cavalos para levar Paulo montado e em segurança até Félix, o governador. Ele escreveu uma carta com este conteúdo. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado pelos judeus e estava para ser morto por eles, quando cheguei com a tropa e o resgatei, informado que ele é romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Constatei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, não havendo nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Então, fui avisado que os judeus estavam armando uma cilada contra o homem e imediatamente o enviei a ti, também orientando os acusadores que o acusem em tua presença. Passa bem. Esse comandante sabia tomar decisão. Olha, vem cá, 40 ou mais de 40 homens, tanto determinados, com tanto ódio, com tanto tal e tal, que se amarraram com uma maldição, quer dizer, sabe-se, eram desesperados. Então, 40 homens desesperados não é pouca coisa, você tem que respeitar o perigo que podem representar. Então, esse comandante não deu por menos. Destacou meramente 470 homens, quer dizer, 200 soldados a pé, 70 montados e ainda outros 200 que eram lanceiros. Como um centurião comandava 100 homens, então aqui são 5 centuriões que saíram com Paulo. Era, convenhamos, muita segurança. O comandante não queria absolutamente permitir que os judeus conseguissem seu intento. Agora surge a questão da hora, que aqui diz a 3ª hora da noite. Então a questão é se é tempo judeu ou se é tempo romano. Nos primeiros capítulos, tratando de oração judaica, Lucas utilizou o tempo judaico. E se fosse assim, aqui seria 21 horas e, portanto, 9 horas da noite. Mas me parece inacreditável que um comandante romano, não judeu, dirigindo-se a seus comandados, nenhum dos quais também era judeu, iria utilizar tempo hebraico. Não. Ele usaria tempo romano, o que seria aqui 3 horas da madrugada. Pense bem, às 9 da noite ainda teria pessoas acordadas que poderiam ver e dar o alerta. Mas 3 da madrugada, não. 3 da madrugada, ninguém está lá para ver. Então eu entendo que foi de fato 3 da madrugada. Então, o verso 24 pede também um ligeiro comentário. Você vê que o comandante mandou preparar mais de um cavalo para Paulo. Preparar também cavalos, plural, para levar Paulo. Montado e em segurança. O que está na cabeça do comandante? Eu acho que o comandante estava, de fato, cobrindo a possibilidade de um conflito armado e a necessidade de levar Paulo a galope
Assim, sendo como Cesareia é longe, talvez seria o caso de ter que trocar de cavalo. Quer dizer, de qualquer forma, ele queria que Paulo chegasse são e salvo em Cesareia. Como já falei, 40 homens desesperados, sabe-se lá. Então, o comandante está garantindo que não vai ter contratempo. Aí, a carta que ele escreve não pede comentário maior, só que, terminando o verso 27, você percebe que o homem mentiu um pouquinho, mentiu a seu próprio favor, para, assim, parecer que está sendo, assim, muito bonzinho. Ele foi resgatar alguém que ele sabia que era romano, não era bem a verdade, mas deixa para lá. O fato é que resgatou. Pronto. Então vamos ver agora versos 31 a 34 e com isso vamos terminar o capítulo 23. Então os soldados, cumprindo as ordens recebidas, tomaram Paulo e o conduziram durante a noite até Antipátride. No dia seguinte, deixando que a cavalaria prosseguisse com ele, eles, no caso os soldados a pé, voltaram para a fortaleza. Quando entraram em Cesareia e entregaram a carta ao governador, também apresentaram Paulo a ele. Após ler, o governador perguntou de que província ele era. Informado que era da Cilícia, ele disse: eu vou te ouvir quando os teus acusadores chegarem também. E ordenou que ele fosse guardado no pretório de Herodes. Até aí. Pronto, o pessoal obedeceu, claro. Eu confesso que não sei exatamente onde fica esse tal de Antipátride. Mas provavelmente não era tão longe assim, mas mesmo, quer dizer, de noite não faz calor, então é possível você marchar assim, num ritmo assim, razoável para tirar assim, em 3 horas até o dia você tira um pedaço de chão. De fato, quanto mais longe ficaram de Jerusalém, menos perigo haveria de, quer dizer, o perigo maior era Jerusalém ou por perto. Porque aqueles 40 homens também provavelmente não estariam montados. Então, uma decisão totalmente óbvia, lógica, não há por que obrigar 400 homens a pé seguir. Não, deixa eles voltar para casa. Tá? Os 400 a pé voltaram para a fortaleza, deixando os 70 montados levar Paulo também montado até a Cesareia, onde chegaram tranquilamente e entregaram tudo ao governador Félix. Só quero comentar que quando aqui o homem no finzinho disse que era para ser ele guardado no pretório de Herodes, aquilo foi um gesto muito decente, porque não seria uma prisão comum. Aí Paulo teria um conforto relativo. Não era uma prisão. Então foi uma consideração que Félix deu já de antemão. Vamos voltar e ver o que estava na carta que Lísias, o Cláudio, mandou. Diz aqui no verso 29, não havendo nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Está aí a palavra do comandante. Este homem é inocente. Então, de fato, não havia por que Félix tratá-lo assim de forma mais dura. Ele foi gentil. Mas também tinha motivo para tanto. Agora, chegamos ao capítulo 24. Agora estamos na Cesareia, estamos no governo de Félix. Vou ler primeiro versos 1 a 9. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os presbíteros e um certo orador Tértulo, os quais informaram o governador contra Paulo. Então, quando este tinha sido chamado, Tértulo começou a sua acusação, dizendo:
visto como por ti temos muita paz e por tua providência esta nação vem tendo prosperidade, reconhecemos isto, excelentíssimo Félix, sempre e em toda parte, com toda a gratidão. Mas, para não deter-te muito tempo, eu pediria, conforme a tua bondade, que nos ouças brevemente. Ora, temos constatado que este homem é uma praga, promovendo dissensão entre todos os judeus pelo mundo inteiro. Ele é um líder da seita dos nazoreanos. Ele até tentou profanar o templo, a quem também prendemos. Ao examiná-lo, tu mesmo poderás verificar todas estas coisas das quais o acusamos. Então os judeus uniram-se ao ataque, afirmando que tudo era mesmo assim. Aqui não tem muito o que comentar, até chegar no verso 6. Agora, esse Tértulo era um orador profissional, então ele sabe como falar. Agora, voltando ao verso 1, no entanto, o próprio sumo sacerdote, Ananias, desceu com alguns presbíteros. Ora, gente, aquilo era uma viagem inconveniente. Isso não era perto, não, isso era longe. Quer dizer, eles estavam mesmo determinados. Eles queriam realmente acabar com esse tal de Paulo. Aí, Tértulo desanda a boca um pouco, coisa e tal. Verso 5, quer dizer, ele realmente ele dá a Paulo uma reputação e tanto. Esse sujeito é ruim demais. Tá promovendo pelo mundo inteiro. Será? Atenção, ele é um líder da seita dos nazoreanos. Está exatamente assim no texto grego. Não está assim na sua Bíblia, talvez. A seita dos nazoreanos, quer dizer, os que entendem que Jesus era o rebento de Davi, enfim, o Messias. Agora, o que preciso comentar aqui é a falta do verso 7, que você talvez tenha notado, mas não só o verso 7, mas a metade do verso 6 e a metade do verso 8. Você pode ler isso na versão fiel ou alguma outra versão que se baseia no texto recebido. É que aqui os manuscritos gregos nos apresentam uma situação complexa. Olhando os versos 6, 7 e 8 na versão fiel, por exemplo, entre outras, 58,9%, 59% dos manuscritos gregos não trazem a segunda metade do verso 6, o verso 7 por inteiro e a primeira metade do verso 8. Isso significa que 41% é que trazem sim. O que eu preciso, entanto, esclarecer aqui para vocês é que esses 41% nos apresentam nada menos que 51 redações diferentes. Entendeu? Esses 41% se distribuem entre 51 redações diferentes para esse trecho. O que não inspira confiança, ok? Certo? Não inspira confiança no acréscimo. Como, aliás, você vai escolher qual das 51 redações você vai seguir. De passagem, a exata redação que está na Fiel tem pouquíssimos manuscritos a seu favor. Isso é outra questão. Agora, convenhamos, o acréscimo faz bom sentido, cabe bem, só que a informação contida nesse acréscimo de fato não é necessária. Félix já sabia de tudo isso. Por isso, então, entendo que Lucas
deixou de registrar, estava economizando tinta e pergaminho, talvez. Pronto. Vamos agora ler versos 10 a 21, que vai ter aqui a defesa de Paulo, entre outras coisas. Não, exatamente a defesa de Paulo. Versos 10 a 21 do capítulo 24 ainda. Então, quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo respondeu: sabendo eu que durante muitos anos tu tens sido um juiz equitativo desta nação, é de bom grado que respondo por mim. Pois, bem podes verificar que não faz mais que 12 dias que subi para Jerusalém para adorar. Não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão, quer nas sinagogas, quer pela cidade. Nem tampouco podem provar as coisas das quais agora me acusam. Porém, eu te declaro isto. Segundo o caminho que eles chamam seita, é assim que eu adoro o Deus ancestral, crendo todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, e tendo a esperança em Deus que estes mesmos também aguardam, de que haverá ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Então, é nisso que eu mesmo me empenho, tendo sempre consciência limpa, tanto diante de Deus como dos homens. Ora, após muitos anos, eu vim trazendo esmolas para o meu povo, bem como ofertas. Enquanto isso, alguns judeus da Ásia me encontraram no templo, já purificados, sem qualquer ajuntamento ou tumulto. São eles os que tinham de estar presentes aqui perante ti e fazer acusação, se pudessem ter algo contra mim. Ou que digam estes mesmos que delito encontraram em mim, quando estava perante o conselho, a não ser este dizer que eu vociferei, estando em pé no meio deles, é a respeito da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado por vocês hoje. Eu estou seguindo a melhor linha de transmissão dos manuscritos, quando eu aqui no verso 10 acrescentei a palavra equitativo. Sabe? Tu tens sido um juiz equitativo. No entanto, é só 25% dos manuscritos gregos que tem isso. Mas isso inclui a melhor linha de transmissão, é essa linha que eu estou traduzindo aqui. Só para você saber. Portanto, você não vai achar essa palavra na maioria das versões. Não faz muita diferença também. Agora, no verso 15, ele fala da ressurreição dos mortos. Lamentavelmente, uns 6,6% dos manuscritos cortam fora dos mortos, que não é bom, porque exatamente essa questão, tanto justos como injustos, todos serão ressuscitados. Mas as duas ressurreições são muito diferentes. E é por isso que Paulo se empenhava. Porque a primeira ressurreição é para a vida e a outra é para a morte espiritual, entendendo. Por isso que Paulo se empenhava. Exatamente. Agora, ele declara que ele tem consciência limpa. Explica por que ele chegou a Jerusalém e tal. Agora, no verso 19, ele faz uma colocação totalmente procedente. Segundo a lei romana, eram os próprios acusadores que tinham de estar presentes. Então, esse pessoal da Ásia, os judeus da Ásia, que promoveram a coisa toda, tal e tal e tal, eles é que tinham que estar, porque não estavam. Então, o procedimento era ilegal aqui, o que Paulo faz questão de frisar. Se tem algum deles, eles que tinham que estar aqui. Então, mesmo estes aqui, quer dizer, aí estava o sumo sacerdote, Ananias e tal, estes aqui que digam o que eu fiz
Que delito quer encontrar em mim no conselho? A não ser aquilo que eu vociferei. Porque ele vociferou aquilo exatamente e deliberadamente para provocar uma divisão, o que aconteceu de fato. Então ele reconhece esse delito, quer dizer, ele reconhece que ele fez isso de propósito para provocar uma divisão. Então poderia ser interpretado como coisa que ele não deveria ter feito. Acontece que exatamente os saduceus rejeitavam a ressurreição. Era esse o motivo da briga. Pois bem, agora vamos ler versos 22 a 23. Então Félix, que tinha conhecimento acurado das coisas relativas ao caminho com C maiúsculo, após ouvir essas coisas, adiou o caso, dizendo: quando o comandante Lísias descer, decidirei o caso de vocês. E mandou ao centurião que mantivesse Paulo sob guarda, mas com alguma liberdade e sem proibir quaisquer dos seus amigos de servi-lo, ou vir ter com ele. Tanto Lísias como Félix sabiam que Paulo realmente não tinha crime. E os judeus, quer dizer, o sumo sacerdote e os outros ali já tinham deduzido que nenhum dos dois lhes daria o que queriam. Quer dizer, nem Lísias e nem Félix iriam concordar com o que eles queriam. Eles queriam a morte de Paulo. Aí nem Lísias nem Félix iriam concordar, porque pela lei romana ele não merecia a morte. Agora acontece que Félix deveria ter libertado Paulo. Mas não fez. Por que não? Vamos ver embaixo um pouquinho do porquê, mas depois eu digo que não fazia parte do plano. O plano soberano de Deus é que Paulo tinha de chegar a Roma. Exatamente como são outros 500. Então, é isso. Vamos agora ver os versos 24 a 27. E com isso vamos terminar o capítulo 24. Então, alguns dias depois, Félix veio com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé para dentro de Cristo Jesus. Mas discorrendo ele, no caso Paulo, sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou com medo e respondeu: por ora pode ir. Quando achar conveniente, tornarei a chamá-lo, ou chamar-te. Também, ao mesmo tempo, ele esperava que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que mandava chamá-lo com frequência e conversava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Aí, querendo fazer favor aos judeus, Félix deixou Paulo preso. A mulher de Félix era judia. Por isso também que Félix estava por dentro. Quer dizer, se a mulher é judia, então ele entendia a qualquer coisa a respeito do judaísmo, tal, etc. Certo? E com ela, os dois querem ouvir exatamente como é que funciona essa fé para dentro de Cristo Jesus, aqui. E com convite assim, Paulo, com muita satisfação, atendeu. Lá foi ele assim, discorrendo sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Aí é que Félix ficou com medo. E achava que não queria ouvir mais, tal. Por hoje está ótimo, obrigado, depois te chamo, tal e tal e tal. É que crer para dentro de Jesus iria requerer mudanças que Félix não estava exatamente disposto a fazer. Afinal, etc. Agora,
2 anos. Lá se vão 2 anos. E quem está pagando para Paulo comer e beber? Uai, é o império que está pagando. Quer dizer, Paulo está comendo as custas do império durante esses 2 meses. E isso, aparentemente, não era preocupação para Félix. O que nos pede, o que nos levanta uma pergunta é por que Félix queria fazer favor aos judeus, que está aqui, verso 27, querendo fazer favor aos judeus. Félix deixou Paulo, mas por que isso? Talvez os judeus tinham uma influência na escolha do governador, e pode ser porque, como eles sabiam que Félix não iria dar o que ele ia, então eles tinham algo a ver com a troca, o fato de Festo ter sido escolhido para substituí-lo. Então, pode ser por isso, não sabemos de fato. O fato cruel é que ele deixa Paulo preso. O que nos traz agora ao capítulo 25, e acho que vamos agora deixar isso para o próximo vídeo. Então, que Deus nos ajude e abençoe a todos. Agradecemos a atenção.